Oi amigos, oi amigas, esse é mais um pré-jogo aqui no canal, dessa vez sobre a partida entre Santos e Red Bull Bragantino, neste domingo às 6h30 no estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista, duelo válido pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. E aqui neste vídeo, como já é tradicional, eu vou trazer escalação, as novidades, os desfalques, os pendurados, as informações do Red Bull Bragantino, assim como transmissão e também sobre a arbitragem. Antes eu peço para que você se inscreva no canal, curta, comente, dê o hype, ative as notificações e também avalie se tornar membro deste canal para ter ainda mais conteúdo. Tô com o meu celular e as informações na mão porque são informações de serviço. Então, para não correr nenhum risco de te informar errado, porque qualquer coisa aqui você pode acabar colocando no canal errado, se surpreendendo com uma ausência ou com o titular. Então eu anoto tudo aqui para não errar nada. O Santos começa esse domingo no 16º lugar, com 26 pontos. Rodada bem ruim para o Peixe até aqui. Já o Bragantino, que também não vive um bom momento, é o nono, com 31. O Santos em 16º, com 26. Está a 5 pontos do Bragantino, que é o nono. Então está muito embolada a situação ali depois do G6 até a zona do rebaixamento. E agora eu conto para vocês a provável escalação nessa animação, nessa arte maravilhosa do Matheus Meza, que é editor deste canal. O Santos vai a campo com Gabriel Brazão no gol. A única dúvida está na lateral direita, entre Mike ou Igor Vinícius. Eu acho que vamos de Mike, mas ele treinou, o Vojvoda treinou ambos durante a semana. No mais, Alexis Duarte, Lua Pérez e o Souza, João Schmidt, Zé Rafael, Barreal e Roleiser, Guilherme e Lautaro Dias. Esse é o time provável de Juan Pablo Vojvoda para enfrentar o Red Bull Bragantino. Os desfalques do Santos são o Adonis Frias, com desconforto na panturrilha, informação que eu antecipei aqui para vocês, Vitor Hugo, Gabriel Bontempo e o Neymar, todos com lesões musculares, na coxa. O caso do Adonis Frias, a princípio, é só de ser poupado. Ele pode ficar à disposição contra o Grêmio a depender do tratamento intensivo que ele tem feito nas últimas horas e que também vai fazer nos próximos dias. Além do Adonis, do Vitor Hugo, do Bontempo e do Neymar, Escobar está suspenso e por isso que o Souza joga. Falando em Escobar, eu e Gabriela Brino, a setorista da Vila, fizemos um debate muito legal de meia hora sobre o Escobar. A Gabi valoriza um pouco mais o Escobar, entende que é natural que ele seja titular. Já eu gostaria que o Souza fosse titular. Então fizemos um debate ali muito divertido, mas também com informações, com estatísticas. Vídeo que a gente publicou no sábado, que vale a pena você assistir se você ainda não assistiu. O Santos tem duas novidades, o William Arão e o Bilal Brahimi, que foram relacionados. O Arão recuperado de um problema na panturrilha. Finalmente vai começar a passagem do Arão pelo Santos, tomara que seja de sucesso. Já o Bilal Brahimi, apresentado, treinando bem, também pode fazer a sua estreia. O Arão chegou a jogar contra o Flamengo, né? Então ele recomeça a passagem dele. Já o Bilal Brahimi, de fato, pode iniciar a sua trajetória no Santos entrando no segundo tempo. Já os pendurados, João Basso, Zé Rafael e o Tiquinho Soares, dos titulares, apenas o Zé Rafael. Essas são as informações do Santos e agora você fica sabendo como vem o Bragantino com Diego Pérez, que é setorista do Bragantino pela rádio 102,1 FM de Bragança Paulista. Como eu sempre faço, eu chamo as minhas fontes, chamo o clube adversário e falo quem sabe tudo do time que o Santos vai jogar. E a resposta foi o Diego. Então, Diego, conta pra gente como esse Bragantino vai enfrentar o Santos. Fala pessoal, prazer estar aqui com vocês para falar um pouco sobre como chega esse Bragantino para a partida contra o Santos aqui em Bragança. O Massa Bruta que não vive um bom momento, de fato não vive. Dos últimos 12 jogos o Bragantino tem 10 derrotas,
nesse recorte mais recente, né, que é um recorte que até o próprio Diego Serri, que é o diretor esportivo, faz para justificar a permanência do técnico Fernando Seabra. Dos 4 últimos jogos, o Bragantino teve contra o Fluminense uma vitória por 4-2 em Bragança, convincente, jogou muito bem de fato. Depois teve uma partida horrível, que foi a derrota fora de casa para o Botafogo. Depois o Bragantino voltou a jogar em Bragança contra o Sport, estava vencendo o jogo por 1-0, muito bem, inclusive, o primeiro tempo poderia ter feito 3, 4 gols, acabou perdendo diversas oportunidades, fez apenas um gol de pênalti com o Eduardo Sacha, mas o segundo tempo foi um segundo tempo muito ruim, que obrigou o Diego Serri a ir até o vestiário, ter uma conversa com um tom um pouco acima com o elenco, principalmente também com a comissão técnica, mas principalmente com o elenco pela postura que o time teve. E a postura contra o Cruzeiro no último jogo, na última rodada, foi muito boa. O Bragantino perdeu de 2-1, mas teve várias chances, abriu o placar, teve a oportunidade de fazer mais. O gol foi do John e o Bragantino acabou tendo uma postura muito boa, apesar de ter saído com resultado negativo. Então, essa evolução de rendimento é o que mantém o técnico Fernando Seabra no cargo, mas ele ainda está balançando, ainda é muito contestado, principalmente pela torcida do Bragantino. Para essa partida contra o Santos, o técnico conta com a volta do Praxedes, que deve figurar no banco de reservas, meio-campista que retornou esse ano, retomou seu espaço, até foi titular em algumas partidas e deve ser uma novidade no banco de reservas, treinou normalmente, recuperado de lesão. O Agustin Santana é a única dúvida se ele vai ser relacionado ou não. Eu acredito que não, até porque o Nathan Mendes tem sido titular na direita, ele tem no banco o Andrés Hurtado, que outrora também já foi titular, então o Agustin ainda não deve voltar, ele que estava em período de transição durante essa semana, tanto ele quanto o Bruninho, que voltou de empréstimo, né, o Bruno Gonçalves, mas que ainda não tem condição de jogo, e ainda tem alguns jogadores no departamento médico, como é o caso do Juninho Capixaba, do Davi Gomes e também do zagueiro Eduardo. Esses jogadores permanecem no DM. Então a provável escalação do Bragantino é basicamente a mesma dos últimos jogos, a escalação base, a atual escalação titular de Cleiton no gol, na direita o Nathan Mendes, a zaga formada pelo Pedro Henrique e o Guzmán Rodrigues, na esquerda o Vanderlan. O meio-campo com o Gabriel, o Eric Ramírez e o John, que tem sido sem dúvida nenhuma o melhor jogador desse Bragantino, marcou um golaço contra o Cruzeiro, é o líder em participações em gols, tem 8 gols na temporada, mais as assistências, tá muito bem o camisa 10. E o ataque titular é o Nátila Quintana, que vive a sua melhor fase no Bragantino também. Na última temporada ele jogou emprestado ao próprio Santos e acabou não indo bem, como não foi no Bragantino na sua primeira passagem, mas tem jogado muito bem, é peça de confiança, é um dos líderes de assistências também do Bragantino nessa temporada. Ele joga aberto pela direita, pelo lado esquerdo, outra peça que o santista conhece bastante é o Lucas Barbosa, que tem sido muito elogiado também porque é muito voluntarioso, ele ajuda bastante na recomposição e chega muito bem lá na frente, tem no jogo aéreo com 1,94 m também uma possibilidade boa, e o Eduardo Sacha, que é o jogador mais experiente desse grupo de jogadores e é o centroavante da equipe. Então esse é o provável Bragantino, possivelmente é esse time realmente que vai a campo na partida contra o Santos. O Bragantino necessita dos 3 pontos, precisa vencer porque está numa fase muito ruim e tem sido muito cobrado. Até por isso, durante essa semana tivemos entrevista com o Diego Serri, tivemos uma coletiva com o John também, que teve um tom um pouco mais acalorado, o John falando que o elenco tem trabalhado bastante, mas que não tem conseguido ser efetivo aí nos jogos. E é isso que acontece, o Bragantino cria muito, porém está com dificuldade de colocar essa bola no fundo das redes. De Bragança Paulista, Diego Pérez, um grande abraço a todos os amigos. Obrigado, Diego. Mais uma participação valiosa de um setorista de um time rival do Santos, para a gente também saber o que teremos pela frente. Continuando aqui o pré-jogo, eu falo da transmissão Sport TV e Premier. Jogo 6h30, não teremos TV aberta, então vocês têm a possibilidade de assistir no Sport TV ou no Premier. Lembrando que o pós-jogo é aqui no canal, um vídeo sempre que possível rápido, assim. Terminou o jogo, já começo a gravar para subir para vocês e eu entro ao vivo na live da Gabi, a setorista da Vila, então você tem a oportunidade de assistir um vídeo se você quiser algo mais simples, ou de entrar numa live que geralmente dura mais de 1 hora, a gente repercute a partida, fala também sobre a coletiva de imprensa, as primeiras informações depois do jogo, beleza? Então temos um encontro marcado neste pós-jogo
no domingo. Arbitragem: Flávio Rodrigues de Souza, árbitro de São Paulo, auxiliado pela Daniela Coutinho Pinto, da Bahia, e o Gustavo Rodrigues de Oliveira, também de São Paulo. E outro paulista está no VAR, Adriano de Assis Miranda. O Flávio, ele tem 55 cartões amarelos e 3 vermelhos no Brasileirão. Então é uma média de 5 advertências por partida. Informação para você que faz aquela fezinha, que gosta de apostar. Se você gosta de apostar, por favor, aposte com responsabilidade. Se você não aposta, também é uma informação relevante. 5 cartões por jogo, não é média nem muito alta nem muito baixa. Então, por favor, Zé Rafael, se segure, porque temos problemas ali no meio campo e não podemos perder o trem. É o primeiro jogo, tá? Do Flávio Rodrigues de Souza do Santos no Campeonato Brasileiro. Um árbitro experiente, mas que ainda não comandou partidas do Santos. Beleza? Esse é o pré-jogo. Escalação, desfalques, pendurados, transmissão, arbitragem, a visão do Bragantino. Entregue esse material para que você esteja bem informado e pronto para assistir essa partida. Tomara que seja de 3 pontos nessa rodada crucial. No pós-jogo estaremos aqui. Muito obrigado a quem assistiu até o final e reforço o pedido de inscrição, beleza? É isso, bom jogo e boa semana a todos.